Boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Descansou um pouquinho hoje, domingo, beleza, demais, bom. Choveu lá na sua casa? Lá perto de casa choveu, lá em casa choveu um pouquinho, bom demais, refrescar, né? Maravilha demais, uma chuva boa dessa é bom para depois da chuva assim, ou na hora da chuva, comer uma pamonha com café, não é? É bom também, porque dormir uma hora dessa vai atrapalhar, né? Mas coisa boa também é depois de uma chuva dessa você vir para a igreja, para meditar na palavra do Senhor, para refletir um pouquinho a respeito desse Deus que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Antes de começarmos, eu quero dizer para as crianças de 0 a 11 anos, que estão liberadas para a nossa sala, para salas, cada um para as suas salas, 0 a 11 anos, as nossas crianças. O culto infantil já vai começar lá também. Glória a Deus. Enquanto as crianças se deslocam, você pode abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 43, versículo 18. Isaías 43, versículo 18. Glória a Deus. Eu vou ler aqui na versão King James, talvez dê alguma diferencinha da sua, mas você vai acompanhando aí, porque o objetivo é o mesmo, o texto e esse contexto não mudam. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá, vós não sabeis? Eu farei um caminho no ermo e rios no deserto. Amém. Eu quero ler mais 2 versículos ainda no capítulo 43. O versículo 16 e o 17, que dizem assim: portanto, assim diz o Senhor, o qual faz um caminho no mar e uma vereda nas poderosas águas, o qual faz sair a carruagem de guerra e cavalo, o exército e o poder. Eles se deitarão juntamente e não se levantarão. Eles estão extintos, estão apagados como o pavio. Amém. Glória a Deus. Olha, eu poderia hoje trazer para você uma palestra, uma preleção a respeito de algo motivacional, para poder te falar, para que você comece a semana bem, para que você feche o domingo bem, para que você esteja motivado nessa nova estação, para seguir alegre, seguir desperto, seguir animado, animada. Mas, com o tema, vou fazer algo novo, hoje eu quero discorrer sobre textos bíblicos para lembrar você a respeito da bondade do Senhor, da sua misericórdia que se renova a cada manhã, para te animar, sim, sim. Eu não desmereço os palestrantes motivacionais, as pessoas que usam mensagens, que usam ilustrações, que trazem na sua oratória a intenção de deixar você um pouco melhor, um pouco mais animado, animada. Mas o que eu tenho para dizer para você é que esse Deus, cuja misericórdia se renova a cada manhã, Ele tem planos tão amplos para você, planos tão profundos, planos tão grandiosos, que além de te alegrar, além de te renovar, além de te deixar mais confiante na palavra dEle, para esses dias, para a semana que vem, para 2025, para o ano seguinte, Ele tem planos eternos para nós, planos de bênção e não de mal, planos para nos dar um fim muito superior ao que qualquer coisa que possamos imaginar. E esse Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui no nosso meio nessa tarde, nesse início de noite, e nós somos gratos a Ele, à sua bondade, ao seu poder, porque apesar de todas as dificuldades, ou mesmo nelas, Ele nos faz passar vitoriosos no meio das dificuldades. Mas para poder contar com essa grandeza, essa misericórdia, essa bondade desse Deus que faz tudo novo de novo, que abre caminho no meio do mar. E quando Isaías fala sobre isso, ele fala com a convicção
daquele que ele não viveu no tempo de Moisés, mas certamente as pessoas relatavam os relatos orais, os poucos escritos que foram documentados ali, que vieram a compor os livros da Bíblia como nós temos hoje. Certamente ele tinha notícia, ele tinha convicção que aquele Deus que tirou Moisés das águas, aquele Deus que passou o Egito pelas 10 pragas, que tirou o povo dele com mão forte, que abriu o mar, que alimentou com maná, continuaria trazendo situações novas. E aqui Isaías está falando para aquele povo que estava no cativeiro, aquele povo que estava sofrendo, aquele povo que estava sendo descaracterizado, sua cultura estava sendo exterminada, as pessoas não tinham mais a sua soberania nacional, restrições de todo tipo. E onde é que ficava a promessa de Deus para Abraão? Aquele Deus que falou: far-te-ei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse Deus não mudou. Esse Deus se manifestou a sua providência quando ele libertou o povo ali do cativeiro e chegou até nós. Chegou até o mês de março na Rua 208, em Goiânia, e eu e você estamos aqui hoje para a glória do Senhor Jesus, sendo herdeiros dessa salvação, herdeiros dessa mensagem grandiosa, para poder lembrar que o Deus que fez ontem é o Deus que está cuidando hoje e é o Deus que vai cuidar do seu futuro. É o Deus que vai continuar dirigindo a sua vida. E se por acaso você está passando por um deserto, está passando por uma tempestade, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: que se sua vida estiver alinhada com os propósitos de Deus, isso é pedagógico. É prova para que eu e você sejamos aprovados, para que eu e você sejamos fortalecidos. É musculação, é para deixar a gente com aquele peitoral espiritual, né, definido, para você olhar no espelho e falar assim: está valendo a pena. Estou sofrendo, mas o músculo está começando a aparecer, está começando a dar resultado, estou começando a virar monstro. É assim que o povo fala, né? Falou: olha, pastor, você sabe das gírias aí, mas e o shape, como é que está? Calma, vamos dar tempo ao tempo e tudo vai se resolver. Estamos nesse projeto aí, verão. Projeto Verão e Correrão. Né? Os que esperam o Senhor renovarão as suas forças, não é verdade? Mas é isso, Deus quer fazer coisas novas no meio do seu povo. Mas antes de entrar propriamente no texto, eu quero passar para você uma historinha de um filósofo árabe dos anos 800. Ele usava de muita astúcia, de bom humor até, para poder falar sobre verdades embaladas em situações divertidas do cotidiano, ou pelo menos estranhas, pelo menos assim, pitorescas. E ele conta que certo homem precisava de fazer uma grande jornada. E o primeiro desafio era atravessar um rio grande. Pela descrição lá, eu imaginei no rio Paranaíba. Alguém conhece o rio Paranaíba? Um rio que não é tão largo, mas é profundo, é de muitas águas. Depende até de onde você estiver. Que se for no lago, na represa de Cachoeira Dourada, por exemplo, é muito largo. Mas, supondo que é na parte mais estreita, que a pessoa precisa de atravessar um rio caudaloso, de grandes correntes, por melhor nadador que seja, é desafio enfrentar. Um cantor essa semana perdeu a vida num momento que ele estava de recreação, estava nadando no Rio São Francisco, próximo ao Redemoinho, e ali ele se afogou. Mas esse rapaz então tinha que fazer uma jornada e envolvia passar por vários obstáculos, subir montanhas, atravessar floresta, atravessar um rio para começar. E ele chega na beira do rio e não tem mais para onde ir. E ele não tem fé para orar como Josué ou como Moisés. Ele precisava de fazer aquela travessia. E coça a cabeça, olha para um lado, olha para o outro, vê um barquinho de madeira amarrado na beira do rio. Que beleza, é o barquinho que eu preciso. E até com um remo ali. E ele entra naquela canoinha e vai remando, chega do outro lado. E tão feliz de ter conseguido atravessar aquele rio,
tão grato àquela canoinha, ele joga ela nas costas e sai andando. Os pescadores da vila ali olham e falam, que cara esquisito, qual que é a ideia dele? E ele vai se dirigindo para o meio da mata, que a próxima etapa agora seria atravessar a floresta. E ele vai seguindo, e as pessoas olham e pensam, e aí alguém toma coragem de correr até o encontro dele. O que o senhor vai fazer? Onde é que o senhor vai com esse barco? E ele fala, olha, eu sou tão grato porque alguém, um ser superior, alguém deixou um presente para mim, que foi esse barquinho, e esse barquinho me foi muito útil para atravessar o rio. E agora, eu vou levar ele nas costas, porque do jeito que ele me foi útil para atravessar o rio, eu tenho certeza que ele vai me ajudar a atravessar a floresta. Conversa de doido, não é? Mas qual a moral dessa historinha? A intenção das pessoas, às vezes, de se apegarem a coisas, sejam boas situações, sejam situações tristes. Às vezes você lembra, fala, teve uma vez que eu fui em Caldas Novas, eu tinha 14 anos, que coisa boa, que viagem boa, e tinha piscina, e tinha parque, e tinha sorvete, e tinha tanta coisa boa, e nunca mais eu fui feliz depois daquele passeio. Eu acho que o ponto alto da minha vida foi naquela viagem para Caldas Novas. E um apego ao passado, e todo dia a pessoa acorda, está respirando bem, e não está no cárcere, não está no túmulo, não está no hospital, está em casa, respirando, está com pessoas amadas do lado, mas se apega a uma situação boa do passado que passou, que foi fugaz, que foi um fim de semana, que foi às vezes há alguns meses. Aquele trabalho era tão bom, eu ganhava tão bem, por que me tiraram de lá? Eu nunca vou perdoar aquelas pessoas que armaram contra mim e me fizeram perder meu emprego, me fizeram perder o meu trabalho, a minha empresa, o meu CNPJ hoje todo lascado, porque pessoas foram ingratas. Que ódio! Enfim, canoas boas, canoas ruins que a gente carrega nas costas e não desapega delas. E por mais ridículo, esdrúxulo que possa parecer essa historinha da canoa nas costas, às vezes a gente tem apego a situações, a mágoas, ou alegrias que passaram, coisas que, como alguém diz, bananeiras que já deram cacho. E apegamos a isso na esperança de que vamos viver de novo aquela alegria. Vamos viver de novo outras situações grandiosas, ou que de tanto insistir com a situação triste, de tanto insistir com uma mágoa que me fizeram, uma cicatriz que me deixaram, uma ofensa, uma palavra dura, de tanto manter aquilo vivo, uma hora ela vai desaparecer e tudo bem. É um contrassenso. Não faz sentido manter essa mágoa, não faz sentido manter essa tristeza, carregar essa tristeza nas costas, porque não vai te ajudar a atravessar a floresta da vida. Não vai te ajudar a superar os desafios. E aí, dores, traumas, fracassos, ou mesmo antigas conquistas. Não, teve uma época que eu fui o primeiro vendedor da minha equipe. Teve uma época que a minha empresa foi a que mais faturou. A minha fazenda foi a que mais produzia. A minha mulher era a mais bonita do bairro. Eu fui mister alguma coisa. Mas tudo passa. O que não passa? A bondade de Deus não passa. O poder de Deus, a amabilidade de Deus, a fidelidade de Deus, isso não muda. Mas nós precisamos de estar atentos a essas questões, porque Deus, quando Ele fala àquele povo, nós podemos perfeitamente adaptar ao nosso contexto, quando Ele fala sobre fazer coisas novas. Olha só o que diz o versículo 18 aqui, quando Ele diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Deus trouxe maná no deserto, mas você está lembrado, está lembrada que a porção do maná era diária? No outro dia, tinha que procurar de novo. Dependência de novo. Aí vem Jesus, no período do Novo Testamento, e fala, e quando orardes? Vocês vão falar assim, o pão de cada dia nos dá o do mês, ou do ano, não, nos dá hoje.
o pão cotidiano, a porção deste dia o Senhor me dá hoje. E a de amanhã? E da semana que vem? Como é que vai fazer? Não, se eu confio que esse Deus é fiel o suficiente, se eu confio no que diz a palavra de Deus, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam quando? A cada manhã. Você abre os olhos, tem mais um lote de misericórdia, tem mais uma carga de misericórdia para eu desfrutar. E quando a gente fala de graça, de misericórdia, alguém sabiamente resumiu que graça é um presente não merecido. E misericórdia, o que é? É ser poupado do castigo que eu merecia. Então, em todo o tempo, nós, às vezes, pela nossa natureza carnal, nós somos falhos, nós estamos sujeitos a errar, mas quando nós erramos, nós temos pronto um advogado, nós temos pronta à nossa disposição a facilidade de que, se nós confessarmos os nossos pecados, conforme diz João na sua carta, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar do quê? De toda injustiça. Eu não preciso mais pôr foco no passado, nas alegrias passadas, nas derrotas passadas, porque eu tenho que lembrar desse Deus que me conduz hoje, que me conduz amanhã, a semana que vem, na próxima estação, na eternidade, no céu para onde eu vou. Se por acaso está difícil agora, mas eu ainda tenho esperança, eu ainda posso esperar no Senhor, que vai reavivar as minhas forças, que vai alegrar o meu coração, que se hoje não está bom nenhum nada, hoje às vezes está sem graça, fala, o pastor fala de chuva, eu nem gosto de chuva, aí você escuta o João de Barro cantando na árvore, eu nem gosto desses passarinhos, tá? Aí alguém vem e fala, bom dia, bom dia para quem? Né? Por quê? Tudo bem? A paz do Senhor, para quê? É normal a gente às vezes passar por situações assim, ficar triste, ficar abatido, é normal. O que a gente não pode é fazer residência no deserto. O povo atravessou o deserto e todo dia tinha provisão do maná do céu. Todo dia tinha comida do céu. E se o povo reclamava, teve vez que eles estavam com vontade de comer carne, apareceu carne. Deus proveu carne. Estavam com medo de morrer de sede, porque Deus não ia deixar esse povo morrer de sede. Pensa comigo, eles saíram pela caminhada no deserto, e Deus proveu todas as coisas, livrou de inimigo, manteve a sua presença. Olha só, a glória de Deus manifesta como uma nuvem de dia, um ar-condicionado orgânico, vegano. Como é que pode dizer assim? Fitness, né? Que é algo melhor do que uma nuvem refrescante no deserto e ainda por cima marcando a direção. E à noite, no frio do deserto, uma coluna de fogo. É o cuidado de Deus manifesto em detalhes. E aí, às vezes você não viu coluna de fogo, não viu nuvem refrescando, refrigerando os seus dias, o calor da batalha, o calor da pressão, seja com filho, com neto, com situações quaisquer que sejam, no trabalho, seja em relação à saúde, mas esse Deus, o que eu quero te lembrar é que esse Deus que faz novas todas as coisas, que acompanhou esse povo no deserto, que tirou o povo do cativeiro na Babilônia, também está atento ao Israel de Deus, que sou eu, é você, que fomos feitos novas criaturas através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, através desse sacrifício, eu e você fomos feitas novas pessoas, e o pecado não tem mais domínio sobre nós, e nós estamos selados para uma eternidade de salvação, de glória, de regozijo, e a nossa breve existência nesse mundo aqui tem que ser vivida para glorificar o nome do Senhor. Porque se a gente focar nos problemas, eles vão crescer. Quando eu falei aqui sobre a bananeira que já deu cacho, né? Às vezes você pensa assim, eu sou essa bananeira que deu cacho já, eu não vou produzir mais, né? Mas aí você lembra que você não é bananeira. Eu e você somos lindos e maravilhosos, filhos de Deus. Fomos criados à sua semelhança. E é essa a palavra para nós nessa tarde, para que nós lembremos do poder desse Deus que nos chama a esquecer o passado e abrir os nossos olhos, a renovar os nossos olhos, a buscar
esperança, buscar disposição para continuar seguindo, sabendo que já teve gente que conseguiu. Já teve gente que passou por situações semelhantes à minha situação, à sua situação, dificuldades, lutas, restrições, escassez, quaisquer que sejam as dificuldades. E eu não quero delongar, mas eu preciso citar José do Egito, José, filho de Jacó, aquele cara que tinha tudo para ser rancoroso, falar, vocês não sabem o que eu passei. E a gente não faz nem ideia do tamanho que tenha sido a situação, o impacto emocional para José ser vendido como escravo por um bando de irmãos invejosos. Mas foi permissão de Deus. Deus enxerga lá na frente. A prova que eu e você passamos hoje vai servir para sermos aprovados na escola de Deus e para lá na frente poder edificar também outras pessoas. José, Gênesis 50, versículo 20, José fala com propriedade, fala, o mal que vocês planejaram para mim, Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José estava com foco, era na provisão de Deus. José estava com foco no Deus que pode todas as coisas. E Paulo também não é diferente. Quando ele escreve aos Filipenses, e estou eu aqui citando Filipenses de novo, porque eu gosto da carta de Filipenses. Filipenses é uma carta sucinta, de 4 capítulos, dividida hoje em 4 capítulos, mas que para nos animar, nos alegrar e nos dizer que é possível sim viver o dia a dia fora da igreja, sustentados por Deus, garrado com Deus, firmes, sabendo que esse Deus que nos alegra aqui na igreja, que nos alimenta aqui na igreja espiritualmente, também está conosco na hora da doença, na hora do luto, na hora da dor, na hora da desesperança, esse Deus segue conosco. E Paulo fala com tanta alegria, elogia, anima esse povo de Filipos, e uma carta com um amor muito grande, com uma disposição muito grande, mas o detalhe, a escrivaninha onde Paulo estava escrevendo. Na verdade, nem tinha escrivaninha lá. Quem aqui já pôde visitar uma cadeia, sabe como é que o lugar é lá. Aquele cheiro terrível, aquele monte de toalha úmida, aquele monte de gente ali concentrada num espaço pequeno. E hoje, pode-se dizer assim que em relação às cadeias do passado, hoje está mais humanizado, hoje tem água corrente, às vezes não tem água quente, mas tem água corrente. Agora pensa, Paulo preso, Paulo sendo preso por amor ao Evangelho. Paulo não fez nada de errado, Paulo estava sofrendo por amor a Cristo. E é da cadeia que ele escreve uma carta tão bonita dessa. Ele fala, gente, se um dia eu sair daqui, eu tenho a lista daqueles que eu vou pisar. Ele falou isso? Não falou. Ele falou o seguinte, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio do quê? Qual que é a recompensa que eu estou esperando? A recompensa que vai me dar aquele que me chamou. A recompensa da soberana vocação em Cristo Jesus. Quer dizer, aquele que me chamou falou, Paulo, ou no nome hebraico dele, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? É coisa dura você vir contra eu. Você está dando murro em ponta de faca. Quando ele fala, é dura coisa você recalcitrar contra os meus aguilhões. Ou dizendo, você está parecendo um touro bravo, querendo avançar contra o ferrão. E Jesus chama Paulo, e trata ele, e permite a ele passar por situações de prova, e ele vai sendo fortalecido, e lá no meio da cadeia, ele consegue escrever uma carta dessas, como foi a de Filipenses, animando as pessoas e falando para elas o quê? Esquece as mágoas do passado, esquece a situação difícil que você está passando hoje, não perca a esperança que esse mesmo Deus que foi com o povo dele lá no passado, vai continuar abrindo caminho no meio do mar, vai continuar fazendo coisa nova. E ele fala aqui em Isaías, ele fala sobre essa instantaneidade, sobre esse aparecimento breve, quando ele fala,
eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá. Outras traduções dizem como se tivesse assim, ó, está vindo aí, está ligado? Presta atenção, está chegando. É Deus falando, fica atento que a bênção está chegando, fica atento que o seu livramento está chegando, a cura está chegando, a solução, uma definição para essa situação que às vezes hoje está te atormentando e está drenando as suas forças, ou drenando as forças de algum familiar, e você se sente inquieto por ver essa pessoa definhando. Mas Deus fala dessa maneira com aquele povo lá, através do seu profeta Isaías, e fala comigo e com você. Olha só, agora ela surgirá, vós não sabeis, é caminho no ermo e rios no deserto. São coisas improváveis, coisas que você não viu. E a Bíblia continua, em outras passagens, afirmando a respeito do poder de Deus, da capacidade criativa dele, da inventividade dele, que fez todas as coisas, que fez o homem à sua imagem e semelhança, e que também quer que eu e você vivamos o melhor dos planos dele. Ele tem capacidade e interesse e disposição para fazer conosco algo infinitamente maior do que eu e você consigamos pensar, do que eu e você consigamos pedir, do que eu e você consigamos conceber, imaginar. Deus tem poder para muito mais, e é por isso que Ele me chama, e chama você também, para esquecer as coisas que ficaram para trás, em relação a qualquer que seja a tristeza, ou também qualquer que seja o seu lamento, a sua nostalgia, em relação a grandes coisas que você já viveu. Eu conheci um rapaz, e a gente nunca acha que está velho, né? O rapaz tem mais ou menos a minha idade. Aí você pergunta, quantos anos você tem, pastor? 49. Não é, o cara não é rapaz, não. O cara está quase um vovozão, né? Um tiozão, como é a linguagem hoje. Mas um tiozão, que você conversa com ele, o cara tem cabeça de velho, na pior acepção de todas. Porque você vai conversar com ele, ele fala, ei, coisa boa era a igreja de antigamente, né? Parece que lá, quando era no banquinho de madeira, era melhor, o povo era mais dedicado. Parece que quando não tinha ar-condicionado, o povo era mais dedicado, o povo era mais... Gente do céu, tem dó, para que está feio. Essa nostalgia dele, aí o cara entra nessa de reclamar e esquece que ele está com saudade de um tempo em que, se a igreja lá era fervorosa, ele também estava no meio, ele também estava fervoroso. E por que ele não está mais fervoroso hoje? Aonde que ele caiu da carroça, por assim dizer, que ele se perdeu nessa história toda? E às vezes a gente fica nessa nostalgia, não, parece que antigamente Deus usava mais o povo, antigamente Deus falava mais, antigamente... Talvez alguma pessoa sentia mais a presença de Deus e hoje não sente, mas tem que olhar então onde é que caiu, o que tem que regular, o que tem que sintonizar nessa frequência aí, para poder estar ligado na frequência de Deus, para poder sentir mais a presença dele, porque ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Se alguma coisa mudou, às vezes foi a minha disposição em buscá-lo, a minha priorização do que é importante para aproximar de Deus. Ele não quer que eu e você fiquemos parados. Quando ele dava o maná só por um dia, era para que eu e você continuar... E você não, aí foi mal, né? Ele estava lá, para que aquele povo que estava lá continuasse disposto, buscando a alimentação diária, a provisão diária, no Deus que não muda. E Ele quer que eu e você continuemos procurando, esperando nele, dependendo dele em todo dia. Porque seria muito fácil, né? Eu pedi, Deus, o pão nosso dos próximos 5 anos, manda aí. E aí, eu prometo que vamos ficar firmes. E o que adianta eu falar? Deus quer dependência diária nossa. Deus quer envolvimento diário. E... o passado não é lugar de nós habitarmos, o passado foi lugar de passagem, deserto foi lugar de passagem, provação foi lugar que nós passamos, foi situações que nós sofremos, mas para a gente poder, isso não é atividade finalística, né? Usar um termo contemporâneo, não é atividade finalística, é um tempo de passagem, e a gente segue, porque Deus quer fazer coisas novas, e quando Ele fala de fazer coisa nova, que Ele fala, agora sairá a luz,
já está acontecendo. Você fala, mas tem tanto tempo que eu insisto e as coisas não acontecem, a mudança não acontece, mas já está acontecendo. Se você exercitar a sua fé, abrir os olhos da fé, você vai entender que Ele já está trabalhando. Às vezes eu não consigo enxergar, mas quando o povo estava esperando por chuva, e Elias decretou, com uma sentença, parou de chover, e veio uma seca terrível. E aí quando ele decretou novamente que viesse, por direção de Deus, que viesse chuva do céu, aí ele manda alguém olhar. E aí, cadê? Cadê a chuva? Cadê a chuva? E aí vem o funcionário dele e fala, o doutor Elias, o seu Elias, eu estou vendo o profeta Elias, eu estou vendo uma nuvem, mas é um negocinho pequeno, é coisa como a mão de um homem. É uma nuvenzinha. Aí ele fala para o rei, pega as coisas aí, junta suas coisas e corre, vai para casa, busca abrigo, porque vai chover. Agora a chuva vem. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí você pensa assim, o que é uma nuvem desse tantinho no céu para quem está esperando chuva? Aparentemente não é nada, mas a fé naquele Deus que não muda, que está o tempo todo fazendo e que a qualquer momento vai completar a obra naquilo que você tem priorizado, naquilo que você tem acreditado, ou naquilo que até você já perdeu as esperanças e que seja resolvido, vai acontecer. E no tempo certo de Deus, isso vai se resolver. A manifestação da bondade dEle, da providência dEle, da resolução que só Deus é capaz de manifestar, vai chegar no tempo certo, mas no tempo certo de Deus, não no tempo certo que eu e você consideramos, porque às vezes a gente é imediatista, às vezes a gente quer a solução na hora, e é muito bom, quem sabe onde é que o sapato está apertando, né? Como se diz, você está numa festa de casamento, está com um sapato novo, e está doendo, e o calo, e você está pisando e parece que tem uma agulha fincando, você é que sabe o tanto que está demorando passar aquele tempo. Mas, eu digo para você, está doendo, está ruim, mas Deus está agindo. Deus está movimentando. O agir de Deus já começou. E nós precisamos continuar crendo que Ele não muda, que Ele é provedor, que Ele tem disposição e interesse em fazer algo muito maior do que aquilo que nós possamos imaginar. Mas eu e você temos que estar sensíveis à voz de Deus também. Eu e você temos que estar sintonizados. Porque senão, Ele vai agir, Ele vai fazer maravilhas, e eu vou achar que isso tudo é coisa do cotidiano. Ele quer renovar a nossa fé, Ele quer renovar as nossas forças, mas eu e você precisamos estar dispostos a servir. Ele concede talentos, Ele concede dons. E o que eu tenho feito com esses dons e talentos? Há um grupo grande, significativo na igreja, hoje aqui, na Igreja Batista Renascer, alguns que já concluíram o seu curso Start, que fizeram o curso Mãos. Hoje começou mais uma turma nova, em torno de 30 pessoas começaram o curso Start, outros tantos terminaram esse curso e já estão no segundo curso, que é o curso Mãos. Com que objetivo? Identificar em que eu posso ser útil na obra do Senhor. Identificar onde é que eu posso ajudar, qual que é a minha vocação, em que o meu chamado pode ser útil na casa de Deus. Porque às vezes Ele nos concede talentos, dons, te concede uma habilidade especial, e o que a gente faz com isso? Guarda, fala, não, eu sei que Ele é um Senhor rigoroso, e eu vou guardar aqui, porque senão Ele vai me cobrar, e Ele cobra, parafraseando aí a parábola dos talentos, né? Ele vai cobrar coisa que Ele não me deu, e não é isso. Deus quer me abençoar e te abençoar, mas não é para eu e você enchermos os bolsos, enchermos a boca, a barriga, enchermos o nosso coração de alegria e falar, não, agora é só meu.
Não, Ele quer que eu e você transbordemos para abençoar outras pessoas, para alcançar outras pessoas, para falar para outras pessoas lá fora, que às vezes estão escravas de uma rotina, escravas de um vício, escravas de situações sem solução, para falar assim, olha, eu passei por uma situação semelhante, e Deus me resgatou. Eu passei por uma prova terrível e Deus me sustentou. O meu casamento foi balançado e eu achei que eu não ia dar conta, mas Deus me garantiu. Eu não via mais sentido na vida, mas o Senhor despertou vida dentro de mim e pode fazer o mesmo por você. Não que sejamos melhores, mas naquela analogia do mendigo que sabe onde é que tem pão e vai e avisa para o outro. É assim, o que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos comunicadores das bênçãos dEle para os outros. Então, Ele quer renovar as nossas forças, mas para que nós possamos usar isso em benefício da obra dEle. Não olhando as circunstâncias, o nosso Deus não mudou. Ele está preparando, Ele está mudando, Ele está agindo, e o que precisa, o que Ele requer de mim e de você é que nós confiemos. Deus abre caminhos onde não existem, e Ele sempre faz o impossível. Nós falamos aqui sobre milagres que Ele já realizou, mas esses milagres continuam possíveis de acontecer ainda hoje. Ele continua restaurando vidas, continua libertando pessoas que às vezes enfrentam opressão, possessão. Ele continua libertando pessoas que estão imersas nos vícios. Ele continua dando segundas oportunidades para quem falhou com Ele. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas ele se arrependeu. E ele virou um discípulo de destaque. Foi importantíssimo para que o Evangelho se espalhasse pelo mundo e chegasse até a mim e a você hoje. Ali tem trabalho de Pedro. Agora eu fico pensando naqueles que viram o Evangelho começar ali, viram Jesus, e aí quando a coisa foi ganhando corpo, né? Não, ainda no tempo dos apóstolos, eles foram martirizados, não era vantagem ser seguidor de Jesus, não. Mas eu penso que muitos que viram a coisa crescendo, aquela seita do caminho crescendo, aumentando aqueles que eram curados, que eram salvos, que eram libertos, e falassem, não, eu conheci quando eu cheguei aqui era tudo mato. Eu conheci esse povo tudo aí, esse povo dos crentes aí, E eu tenho certeza que quando a gente for para o céu, vai ter gente que vai pensar assim, falar, que bobeira que eu dei. Eu podia ter continuado firme naquela igreja. Eu ia lá na igreja dos crentes. Eu escutei a mensagem da salvação. Eu cheguei a chorar algumas vezes. Até aquele negócio de batismo com o Espírito Santo eu recebi. Eu chorava, eu falava em línguas. Deus falava comigo, o Espírito Santo me dirigia e passou. E às vezes as pessoas, depois que o cara fica famoso, né, alguém fala assim, não, o Zezé Lima aí, eu conheci quando ele era entregador aqui. Eu estou inventando nomes fictícios, você faz as correlações aí e tal, com quem que você achar. Mas Goiânia, tem gente que veio do Rio Grande do Norte para Goiás, porque aqui tinha artista, e tem artista na rua, e tem artista na lanchonete, e tem artista em todo lugar, não é, irmã? Mas Deus, quem sabe entende o que eu estou falando. Mas Goiânia tem muita gente que é famoso hoje, e tem aqueles que falam, não, eu conheci ele quando ele era peão lá, era assentador de tijolos lá na obra, na construção. O outro que era plantador de tomate. Tem cantor também que já foi plantador de tomate, não tem? E aí as pessoas falam, mas de que adianta ter conhecido ele? Será que ele conhece hoje? Será que se procurar a pessoa lá, ele vai ser reconhecido? É muito fugaz a fama, né? Mas a questão é, em termos de que aquele que nos chamou para essa boa obra, ele não esquece. Ele fala que ele não quer ficar devendo um copo d'água que eu der para alguém que está com sede. Ele faz questão de me recompensar por cada esforço que eu fizer. E eu, então, preciso de lembrar que Ele nos chama a largar o passado para trás,
entender que Ele já está fazendo algo novo, mesmo que eu não esteja vendo sinais agora, mas Ele está fazendo algo novo na minha vida, na sua vida, Ele está agindo, Ele está usando esta dor, essa prova, esse momento, Ele está usando inclusive a oportunidade para aquelas pessoas que um dia resolveram se afastar de Jesus, e que hoje, às vezes acompanhando pela internet, às vezes aqui na igreja, você chegou aqui e não entende o que veio fazer aqui, nessa tarde, início de noite. Mas certamente é para que você relembre que o Deus que te chamou, Ele quer ter um relacionamento próximo com você. Ele quer mexer com a sua vida para que ela seja mais próspera em todos os sentidos. Ele quer que rios de água viva corram do seu interior. Você está pronto para o novo de Deus? Você está pronta? Amém? Fica firme, não desiste não. Já começou, já está acontecendo o novo de Deus. E Deus faz tudo novo, Ele abre caminho no meio do mar, Ele faz rios no meio do deserto, e Ele tem futuro glorioso para aqueles que ficarem fiéis até o fim. Vamos ficar firme, vamos ficar juntos, vamos para o céu juntos. Amém? Deus te abençoe.